Agora ele precisa do poder da fé. Adão explica aos filhos o que é fé. Porém, a caminhada dos seus filhos, a jornada dos seus filhos, as pegadas dos seus filhos na trajetória da fé, logo é apagada. Aí a fé ainda continua embaçada. Aparecem outros nomes. Eu poderia citar aqui outros heróis da fé, como por exemplo Noé. Noé andou com Deus. Enoque, a Bíblia fala muito pouco, apenas alguns versículos. Noé, antes de Abraão, é aquele que mais consegue caminhar para provar, para mostrar para a humanidade que é impossível alguém se chegar a Deus sem ter fé. Mesmo assim, até Abraão, os homens não conseguem andar muito. A Bíblia não consegue se dedicar na vida destes homens, porque em algum ponto tropeçaram e não conseguiram cumprir a sua missão para transmitir para a humanidade o que de fato é fé. Os mundos são reais, o mundo físico que nós vivemos e o mundo espiritual pelo qual nós cremos é real. Estão conectados e funcionam como uma engrenagem em harmonia. Porém, tudo que existe neste mundo de baixo é reflexo do mundo de cima. Portanto, o que movimenta o mundo de baixo é aquilo que nós chamamos de decretos. Quando Deus olha para a terra, olha para você, Ele decide abençoar a sua vida, mudar a sua história, abrir as portas que estão fechadas. Tudo isso deve partir do poder da sua palavra. E o poder da sua palavra nada mais é do que um decreto irrevogável. Mas antes do grande rei lançar um decreto na terra, antes de lançar esse decreto, Deus vai fazer esta atitude de decretar uma vitória, passar por um tribunal. Um tribunal. Um tribunal em algum lugar do mundo sobrenatural. Um tribunal onde existe um justo juiz, que é Deus. Onde existem testemunhas. Testemunhas são seres que não têm atributos divinos. Uma delas, a onisciência. Quem são as testemunhas? As testemunhas são os anjos, os demônios e os homens. Também nesse tribunal nós temos um acusador, perseguidor, que algumas vezes é implacável. Porém, se ao mesmo tempo existe alguém para nos acusar em um tribunal, também possuímos um advogado que não perde causa, um advogado que nunca perdeu uma causa e que está no nosso meio aqui. Muito bem. Quando Deus se inclina para abençoar, para liberar uma palavra de bênção para alguém na terra, para liberar um decreto, esse acusador se levanta em algum lugar e deve dizer: não vai abençoar esse homem, ele não é digno de receber isso. Parece que o que eu estou falando são conjecturas pessoais, mas não é. Para entender o que digo, precisa ler o livro de Jó. Porque o livro de Jó nada mais é do que um embate jurídico. Deus olhar para a terra e dizer: vou lançar um decreto sobre a vida de Jó, vou enriquecê-lo e abençoá-lo. E alguém se levantar em algum lugar de nível de existência e dizer: o Senhor não pode abençoar esse homem, porque se o Senhor abençoar, ele te abandona, ele só dá glória a Deus, porque o Senhor o abençoa. Então, antes de Deus lançar aquele decreto de vitória, Jó vai passar por um crivo, por uma prova. Quando Deus encontra Abraão, na maior metrópole do mundo antigo, Ur dos Caldeus. Abraão não era judeu, Abraão não era árabe. Se fosse hoje, Abraão seria iraquiano. Deus o encontra em Ur dos Caldeus
E Abraão não é alguém que recebe uma herança de fé. Abraão também não é um andarilho, como muita gente prega e ensina. Abraão era um sheik, herdeiro do maior patrimônio conhecido dos seus dias. Seu pai Terá tinha a maior fábrica de ídolos conhecida daqueles dias. O porquê Deus encontra Abraão é porque Abraão tem dentro de si uma unção revolucionária. Abraão acredita no que ninguém nos seus dias crê. Abraão, vivendo em um mundo politeísta, onde vários deuses lhe são atribuídos honras e glórias, Abraão é o único que acredita em um único Deus, invisível, mas real. E isto é uma revolução. Diz a história, dizem os antepassados, os sábios judeus, que um dia seu pai Terá precisou viajar e chamou Abraão, ainda quando era menino, para cuidar da sala onde estavam os ídolos mais caros. Ídolos de ouro, de pedra, de prata, de madeira. E Terá foi viajar dizendo: você coloque comida para os ídolos, não esqueça de alimentá-los. Diz a história que quando o seu pai Terá volta para ver os ídolos mais caros, todos estavam quebrados. E apenas o maior que existia na sala, estava intacto, com um pedaço de pau na mão. Terá viu todos os ídolos quebrados, correu e perguntou para Abraão: o que aconteceu aqui? Quem quebrou os ídolos? Abraão disse: espera um pouquinho, pai, deixa eu lhe explicar o que aconteceu. O Senhor mandou eu dar alimento para os ídolos, e eu fui alimentá-los. Porém, comecei a dar comida para os menores. O senhor está vendo aquele grandão ali? Pois é. Ele ficou irado, pegou aquele porrete e quebrou todos os outros ídolos. Então Terá chegou e se aproximou do ídolo maior e disse: filho, você está mentindo. Como pode ele ter feito tudo isso? Veja, os seus olhos estão ali, mas ele não enxerga. Os seus pés estão aqui, mas ele não anda. Os seus braços estão aqui, mas não se movimenta. Então o menino olhou para o pai e disse: então, pai, como o senhor pode acreditar em um Deus que tem olho e não vê, boca e não fala, mão e não se movimenta, perna e não anda? Ali, Abraão procura Terá e disse: eu quero cortar o cordão umbilical. Não quero mais fazer parte desta dinastia idólatra. Não quero mais fazer parte de uma família que crê em deuses. Eu quero abrir mão da minha herança. Eu quero abrir mão de tudo que eu tenho direito. Aí o pai diz a ele: você quer romper com a sua família? Você sabe que a nossa cultura diz que quando você rompe com a família, você deve receber uma identidade vergonhosa. Você deve receber um sinal de que você foi desligado da família. E diz a história que Abraão disse: eu aceito. Então o seu pai lhe faz uma capa colorida. Aquela capa colorida era um sinal de que Abraão não acreditava no Deus dos seus pais. E quando Abraão andava na rua, todo mundo olhava e dizia: ali está o despatriado, ali está o deserdado, ali está o homem que nega o Deus dos seus pais. E Abraão agora anda com a capa colorida. É verdade, essa capa está escondida em um ponto cego da Bíblia, que quando você olha não vê, mas as gerações se passam, e ela vai aparecer lá na mão do quarto homem da dinastia de Abraão, que se chama
José.